E apita o árbitro! Fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fora de Jogo Podcast, o novo programa de debate esportivo, onde semanalmente iremos abordar os temas da atualidade do futebol. Eu sou o João Pedro Dias e para comentar tenho um grande painel que passo então a apresentar. Temos então connosco Diogo Sousa, Afonso Couto, José Saraiva e Ricardo Quinteiro. Vamos então sem mais demoras passar ao primeiro tema desta semana, que é algo incontornável, são as seleções. Em primeiro lugar falaremos da seleção A, que defrontou a Sérvia, o Luxemburgo e o Azerbaijão para os jogos de qualificação para o Mundial e posteriormente depois iremos também abordar as seleções sub-21. Começamos então por ti, Ricardo. Como é que avalias estes 3 jogos da seleção sénior? Boa noite a todos e bem-vindos ao nosso podcast. Em relação à seleção A, eu julgo que foram 3 jogos francamente abaixo daquilo que eram as expectativas legítimas dos portugueses e de todos aqueles que acompanham a nossa seleção. O primeiro foi logo muito pobre, com o Azerbaijão. Um jogo que se esperava que goleássemos até, e era perfeitamente legítimo que se pensasse isso. E a seleção entrou algamorfa, sem ideias, com um futebol muito pastelão, sem grande conteúdo. E até ganhámos com um golo, com um autogolo. Portanto, o que revela bem aquilo que foi a falta de entrosamento dos nossos jogadores. Depois um segundo jogo com a Sérvia, que ainda que tenhamos sido francamente vilipendiados pelo árbitro, creio que se deu especial atenção a isso mesmo, ou seja, apagou-se todo 90 minutos de muito mau futebol, ou pelo menos de 45 minutos, a primeira parte foi razoável, de futebol, e depois o Ronaldo faz o 3-2, que até estava a fazer um jogo aquém daquilo que são os pergaminhos do Ronaldo, e que depois o árbitro entendeu que a bola não tinha entrado. É completamente inadmissível, quer dizer, quando temos VAR em competições como a Taça da Liga e outras de menor expressão, numa qualificação para um Mundial, não termos essa tecnologia, nem sequer a tecnologia de gol, que foi implementada em 2012, quer dizer, é muito estranho, não percebo quais são os interesses por trás disso, mas certamente não serão os melhores. E depois um terceiro jogo, em que se esperava uma reação da seleção, com bom futebol, e não foi isso que se verificou. Mais uma vez, Portugal a dar quase uma meia parte de avanço ao adversário, esteve em desvantagem. Depois um golo de Diogo Jota, que para mim é francamente o maior destaque desta jornada tripla. Um excelente golo de cabeça, como já havia feito 2 à Sérvia, e depois com alguma, não diria naturalidade, porque o jogo não foi fácil na segunda parte, mas a qualidade individual de Cristiano Ronaldo, que ainda que tenha falhado um golo francamente fácil, que em 100 faz 99, como disse Fernando Santos, deu-nos a vantagem, o 2-1, e depois o Palhinha fez o terceiro e fechou o marcador. Portanto, julgo que no conjunto, acho que foram 3 exibições pobres. Valeu mais pelos resultados, porque fizemos 7 pontos, o que não é mau, sendo que o único jogo que não ganhámos foi provavelmente, ou em teoria, aquele que será o jogo mais difícil do apuramento. Empatámos fora e creio que Portugal claramente estará no próximo Mundial. É esse o meu balanço. Diogo, agora pergunto a ti. Consideras que depois destes 3 jogos Fernando Santos ficou com uma ideia mais definida de com que 23 jogadores poderá contar para o Europeu? Ou isto só veio baralhar todas as ideias devido à fraca exibição que a seleção teve?
Deixa-me só pegar numa questão que o Ricardo utilizou, que foi a questão de... Boa noite a todos primeiro. Que foi a questão sobre a não utilização das novas tecnologias em todos os campos. O que eu li que a FIFA justificou foi pelo facto de não poder em todo o mundo utilizar esse tipo de tecnologias, não ter meios para utilizar em todos os campos e, portanto, querer meter todas as seleções em pé de igualdade. O que para mim me parece uma justificação bastante pouco conseguida, porque a partir do momento em que a FIFA, que tem todos os meios e mais alguns, diz que não consegue garantir essas condições, alguma coisa está mal. Quer dizer, a FIFA tem a obrigação por si só, com todos os meios de que dispõe, de poder garantir que todas as seleções tenham acesso a todos os meios que neste momento são a realidade do futebol atual. Mas relativamente à seleção portuguesa, o que me parece aqui é que a seleção está numa fase crítica do comando do Pedro Fernando Santos, que é a seleção portuguesa, que era uma seleção que tinha como pergaminho a solidez defensiva. Portanto, foi assim que ganhámos o Euro. Foi a questão, o tal pensamento de se não, o que interessa é não sofrermos, porque se não sofrermos estamos sempre mais próximos de ganhar o jogo. Penso que neste momento nós estamos no meio do caminho, que é, inevitavelmente temos uma seleção neste momento com muito mais qualidade, aquela que tínhamos em 2016, que já era uma seleção por si só com qualidade, só que não conseguimos aproveitar essa qualidade da seleção para traduzir em campo com boa qualidade de jogo, e portanto parece-me que estamos a meio do caminho entre uma seleção que está dividida entre o potenciar as suas qualidades defensivas e potenciar o jogo defensivo e potenciar a qualidade de jogo com a qualidade dos jogadores que tem. E, portanto, ficando a meio do caminho, às tantas não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E, portanto, neste momento estamos numa indefinição tal que eu acredito que nem a própria equipa técnica consegue perceber como é que há de pôr esta equipa a jogar bom futebol com o Ronaldo em campo. Porque o Ronaldo é fundamental nesta seleção e a fase que nós atravessámos com o melhor futebol foi precisamente na Liga das Nações que vencemos sem o Ronaldo em campo. E eu acho que estamos num momento de indefinição em que não sabemos como jogar bom futebol sem sofrer golos e com o Ronaldo em campo. E eu acho que tem sido esse o grande desafio. Certíssimo. Mas acreditas que Fernando Santos já terá mesmo uma ideia mais fixa ou mesmo já estanque? Acredito que queira ter, mas acredito que neste momento ainda esteja algo longe disso. Tanto é que o meio campo da seleção ainda tem sido bastante discutido e ainda não temos rotinas neste momento, e acho que as grandes dificuldades que temos tido nestes últimos jogos foram muito devido a essa razão, porque temos poucas rotinas, não temos um 11 experimentado, temos um meio campo pouco rotinado, e isto porque temos ainda uma visão pouco definida daquilo que queremos para a nossa seleção. Eu acho que o caminho ainda está por percorrer e numa fase em que já devíamos ter mais definições do que aquelas que temos. Muito bem. Vamos agora passar ao nosso mestre da tática, ao Afonso. Vamos falar sobre variações táticas e sobre o que a seleção apresentou. Vimos durante estes 3 jogos algumas variações, mesmo durante o jogo, não só nos 11 iniciais, entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Em primeiro lugar, quero perguntar qual é que foi o sistema em que gostaste mais de ver a seleção a jogar, se é que gostaste de algum, dado a fraca exibição em todos os jogos, e também qual, na tua opinião, será o sistema a adotar para irmos jogar no Euro. Ok, muito boa noite a todos, desde já, e convidar-vos a continuar a acompanhar-nos aqui neste nosso projeto, que vai acompanhar-vos semanalmente. Em relação à seleção, essa pergunta é muito pertinente, e eu até começaria por fazer uma análise àquilo que foi, em termos táticos, estes 3 jogos da seleção. Em termos, em súmula, foi uma seleção que teve muitas dificuldades na tomada de decisão no último terço. E reparámos que nos vários jogos houve muita pouca exploração do espaço entre a linha média e a linha defensiva adversária. Vimos também que Fernando Santos optou, por exemplo, no jogo da Sérvia, por utilizar um 4-3-3, com Sérgio Oliveira a integrar o 11, e nos outros 2 jogos, de maior facilidade, utilizar o 4-4-2 ou o 4-2-4 em momento ofensivo,
onde colocou Neto, Bernardo Silva e depois Ronaldo, André Silva com o Azerbaijão e Félix contra o Luxemburgo. Tu perguntaste-me se eu tinha preferido algum deles. Eu diria que onde eu vi as coisas a funcionarem mais ou menos foi nos primeiros 30 minutos do jogo com o Azerbaijão, em que, para mim, tendo colocado Neto e Bernardo Silva do mesmo lado, e assim como o Cancelo a explorar bastante a largura e a profundidade do terreno, vimos a seleção com boas dinâmicas nos primeiros 30 minutos, a causar algum perigo, mas como eu disse, foi transversal a todos os jogos, vermos esta seleção a ter dificuldades a criar desequilíbrios, a criar dificuldades ao adversário no último terço, e depois vimos muitos passos errados, muitas decisões falhadas. Portanto, isto leva-me aqui a um impasse, mesmo em termos pessoais e de opinião, sobre o que poderá ser esta seleção no Euro. Porque, tal como o Diogo disse, e eu concordo plenamente, a maior dificuldade de Fernando Santos neste momento encontra-se no meio-campo. Porque, se nós vimos aquilo que foi utilizado em 2 dos jogos, o Bernardo Silva funcionou como um terceiro médio. Inclusive, no jogo do Luxemburgo, após a saída do Félix, o Bernardo Silva fez muito bem esse papel de estar entre linhas, de funcionar como um terceiro médio, mesmo no processo defensivo. E, obviamente, que se Fernando Santos quiser optar por um meio-campo, por exemplo, só a 2 e com esta variação do Bernardo Silva, poderemos conseguir encaixar, por exemplo, um médio defensivo como o Palhinha, até porque a seleção, outras das dificuldades que teve foi em termos de intensidade de pressão e reação à perda. A seleção teve muito displicente neste aspecto. E, por exemplo, quando vimos Palhinha a entrar no jogo do Luxemburgo, vimos aquilo que Palhinha pode trazer à seleção, que é Portugal conseguir recuperar e ter um jogador como este, individualmente muito intenso na pressão, pode ser decisivo na recuperação de bola, o que pode até potenciar uma transição ofensiva rápida e depois, com os nossos jogadores que temos na frente, com a sua capacidade de desequilíbrio, pode-nos ser bastante útil, inclusive em jogos de maior dificuldade, em que Portugal tenha maior dificuldade em controlar a posse. Depois, por outro lado, temos a questão de jogar com 3 médios, em que vamos contar aí muito, se calhar, com o Renato Sanches em boa forma, a poder ser este segundo médio, este box-to-box, que também vimos no jogo do Luxemburgo, foi um jogador muito importante, foi um jogador que esteve muito intenso cá atrás, depois com a sua capacidade de transporte de bola, é um jogador muito vertical, que pode acrescentar esta verticalidade à seleção, e que lá está, vai ser uma decisão complicada para Fernando Santos conseguir perceber como encaixar estes jogadores, se bem que eu estou tendo a acreditar que ele não fará, com as seleções como França e Alemanha, colocar Félix, Ronaldo, Jota e Bernardo no 11, porque se calhar será um 11 demasiado ofensivo. Portanto, talvez no jogo com a Hungria isso será pertinente fazê-lo. E é como eu digo, a seleção tem várias soluções e o problema está em trabalhar essas várias soluções para as ter à sua disposição nos vários jogos. Couto, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Que 11 é que tu utilizarias? Que 11 não, desculpa. Que meio campo é que tu utilizarias? Foi como eu te disse. Se nós, por exemplo, num jogo com a Hungria, quisermos ter mais ofensivos, eu usaria, por exemplo, o Palhinha e o Bruno Fernandes, ou o Danilo, portanto, entre o Danilo e o Palhinha, entre um deles, e o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva como terceiro médio. No caso de jogarmos com 3 médios, eu jogaria talvez com o Palhinha, com o Renato Sanches e com o Bruno Fernandes. Certo, concordo. Na frente o Fernando Santos, quando foi o jogo da Liga das Nações com a França, disse que só jogavam 3, portanto entre Bernardo, Félix, Ronaldo e Jota só jogavam 3. Sim, agora neste caso, nestes últimos jogos não foi isso que se verificou, mas sim, eu acredito para jogos grandes. Com maior exigência, exato, é o que eu digo, talvez vai usar os 3 médios. Acho que o João Félix obviamente parte atrás dos outros nesta caminhada para o 11. Pelo menos neste momento acho que há jogadores que têm um lugar garantido no 11, como é o caso do Bernardo, do Ronaldo e do Jota, pelo que tem feito nos últimos jogos. Acho que o Bruno Fernandes tem que jogar e portanto torna-se mais difícil integrar o João no 11. Eu concordo, e não estando esse João Félix nessa forma, provavelmente até vai inclinar mais para jogar só com 3 na frente e aproveitar a capacidade do Bernardo de jogar entre linhas para colmatar essa tal falta de um jogador que ocupe esse espaço. Muito bem, vamos agora passar também para o Zé, para também darmos a oportunidade aqui ao Zé de falar. Peço que te faças agora um bocadinho aqui um exercício de futurologia, encarnas aqui um bocadinho a Maia e digas-me, achas que neste momento
a seleção a jogar desta forma, ou mesmo com um melhoramento de qualidade de jogo, poderá ter condições para revalidar o título? Eu sou um bocadinho como o Maniche no Canal 11, não é? Estou aqui à distância e estou a falar um bocadinho menos. Mas também quem ouve o Couto, nem precisa de falar às vezes que este recital do Couto nem tenho muito mais a acrescentar. Nem tenho muito mais a acrescentar. Se temos hipótese de revalidar o título do europeu, eu acho que em abstrato sim, em concreto tenho muitas dúvidas. Portanto, se olharmos do ponto de vista teórico para a qualidade dos jogadores, que eles demonstram designadamente nos seus clubes, individualmente cada um deles, eu diria que sim, obviamente somos dos maiores candidatos, se não mesmo o maior. Agora, vemos como é que eles chegam à seleção e são colocados a jogar, e vemos que esta seleção, se mal consegue ganhar à Sérvia, ou aliás, se não consegue ganhar à Sérvia, se encontrar a perder contra o Luxemburgo durante quase a primeira parte toda, como é que vamos ganhar um europeu assim? Obviamente isto no futebol nada é tão linear, e portanto não é se não ganhamos à Sérvia, não ganhamos à França e portanto vamos perder o europeu. No futebol não há esta transitividade de resultados. Mas o que há é a necessidade de mostrar qualidade, e não só qualidade individual e colocar os melhores a jogar, é necessário colocar os melhores a jogar entre eles também. E, portanto, haver aqui uma dinâmica coletiva que será construída, ou que devia ser construída, e que eu, desde muito cedo, não tenho encontrado com tanta frequência neste comando do Fernando Santos. Portanto, é verdade que na Liga das Nações que ganhámos há uns anos, a qualidade era vistosa, e o Diogo referiu até uma curiosidade, que estávamos sem o Ronaldo, portanto, essa curiosidade. Mas mesmo no europeu ganhámos e com mérito, mas nunca apresentámos uma qualidade de futebol vistosa e atrativa. Portanto, nunca foi um futebol de muita qualidade, muito pujante, dominador. Não, fomos sempre uma seleção defensivamente sólida, mas com muita dificuldade em criar oportunidades de golo, e portanto fomos ganhando um pouco a rasca no europeu, como temos vindo a ganhar entretanto. Nestas condições em concreto, eu acho muito difícil ganharmos o europeu. Se olharmos para os jogadores que temos, eu acho que tínhamos a obrigação, no mínimo, de ser dos maiores candidatos. Zé, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Que seleções é que achas que se colocam à nossa frente neste momento? Eu acho que, na minha opinião, a França é a maior candidata, na minha opinião. Colocaria eventualmente a Alemanha, mas a Alemanha também tem dado sinais de fraqueza. A Espanha, para mim, está fora das contas porque mais parece o Sub-21 que foram promovidos por uma temporada aqui principal, não é? Mas eu diria que a França é a maior candidata, na minha opinião. França e Portugal, lá está, salvaguardando estas especificidades de não estarmos a jogar nada. Que não é de sumenos. Muito bem, então vamos agora passar ao Sub-21, que tanto merecem, depois da grande fase de grupos que fizeram, ao vencer todos os adversários. Foram 3 jogos e 3 vitórias, contra a Inglaterra, contra a Suíça e a Croácia, tendo sempre os resultados sido bem crescendo. Foram ganhando o primeiro jogo 1-0 contra a Croácia, o segundo 2-0 contra a Inglaterra e o terceiro 3-0 contra a Suíça. Pergunto-te agora a ti, Afonso. Tem-te surpreendido esta seleção Sub-21 com jogadores de tão tenra idade já apresentarem uma maturidade de jogo tão grande? Não, olha que na verdade não me surpreende que esta seleção tenha tido os resultados que teve nestes 3 jogos, porque vejamos, são todos jogadores que alguns deles já estão a ser titulares em grandes equipas, são jogadores alguns que já têm, apesar de tenra idade, já têm alguns anos de sénior a um bom nível, e depois temos que reparar que, tal como na seleção A, esta seleção Sub-21 tem muitas soluções, sobretudo no setor médio e no setor atacante. Ou seja, tal como na seleção A, o que não está a acontecer tanto na A, mas aconteceu aqui no Sub-21, foi que nós podemos usufruir dessas opções para poder variar o nosso sistema a cada jogo. Dou o exemplo, por exemplo, no setor médio, onde nós podemos procurar a consistência defensiva aliada à verticalidade de jogo, usando, por exemplo, Florentino e Jetson. Temos, por exemplo, se quisermos mais criatividade e qualidade na posse, como foi o jogo com a Sérvia, penso que foi com a Suíça, peço desculpa, esse último jogo, mais criatividade, mais qualidade na posse, e aí já tivemos um Vitinho, um Fábio Vieira e um Daniel Bragança. E, portanto, esta é uma equipa que, e respondendo à tua pergunta em relação à maturidade, essa maturidade é facilmente demonstrada porque Portugal é uma equipa que, em todos os jogos, facilmente se superiorizou aos adversários. E porquê? Porque é uma equipa que gosta de controlar o jogo com bola. É uma equipa que, apesar de estar perante um resultado favorável, não abdica do seu princípio de jogo. É uma equipa que gosta de controlar, tem uma ótima chegada ao último terço e depois tem uma boa consistência defensiva. Apesar de que,
e até pode ser um bocado paradoxal em relação à maturidade, esta é uma seleção que por vezes comete muitos erros no setor defensivo, erros fáceis que podem ceder oportunidades aos adversários, e lá está, para uma equipa como a nossa, isto pode às vezes ser fatal, principalmente nos jogos, na próxima fase, em jogos a eliminar, já com seleções mais perigosas, com jogadores de maior qualidade, por exemplo, como a Itália, que vamos enfrentar na próxima eliminatória. Mas eu penso que, de modo geral, esta variabilidade, este panóplia de opções que Rui Jorge tem à sua disposição, de jogadores já com muita maturidade, já com muita capacidade de ler o jogo, penso que a nossa seleção será, a par da França, a favorita para ganhar este europeu. Muito bem. Zé, pergunto agora a ti. Quem têm sido para ti os destaques, sendo que têm sido vários, por exemplo, no último jogo tivemos Daniel Bragança, mas já temos tido outros. Quem têm sido os destaques desta seleção sub-21 para ti? Eu quase podia dizer todos a partir do meio campo para a frente. Era quase o que eu podia dizer. Mas vou aqui... Eu destaco o Vitinha. O Daniel Bragança brilhou no último jogo frente à Suíça, mas o Vitinha brilhou nos 3 jogos. Embora não tenha feito um altamente vistoso, fez 3 jogos de muito, muito bom nível. O Daniel Bragança nem sequer foi titular nos primeiros 2, mas quando entrou sempre. Também fez excelentes exibições. Portanto, eu diria o Vitinha como principal destaque. Sendo que depois temos jogadores muito, muito decisivos também. Temos o Daniel Bragança e o Fábio Vieira, que com o Vitinha fazem um meio campo muito bom. O Pedro Gonçalves tem estado mais discreto, mas se formos ver o jogo ao pormenor e com mais atenção, tem papel fundamental na equipa e até em alguns golos. É ele que assiste ou que dá origem ao lance. E depois temos o Dani Mota, que é um jogador que muitos portugueses não conheciam até há pouco tempo, e se calhar continuam a não conhecer, que eu acho que é um ótimo ponta de lança, que foi contratado pela Juventus e está emprestado ao Monza. E eu acho que é um excelente ponta de lança, já com alguma experiência, e compensou aquela falta de experiência que ainda trazia o Tiago Tomás, e foram-se complementando da melhor forma. Eu acho que tem nome de craque. Trás... O Dani Mota tem nome de craque. Eu acho que do meio campo para trás temos algumas deficiências que têm que ser corrigidas, ou temos de trazer outros jogadores um pouco diferentes. Ter o Diogo Dalot na esquerda para mim é um desperdício quando temos o Thierry na direita. Portanto, eu acho que o Diogo Dalot na direita é muito superior ao Thierry. Eu sei que o Thierry não é um mau jogador de todo. O problema é que não temos um defesa esquerdo à altura também. Portanto, não vejo ninguém abaixo de 21 anos, ou cumprindo o critério de idade, não é exclusivamente 21 anos. E o Ruben Vinagre? O Ruben Vinagre acho que já não cumpre a idade. Sim, não? Tinha ideia que sim. Eu tenho a ideia que ele já não cumpre os requisitos de idade, mas podemos verificar depois. Sim. Porque ele era presença habitual e deixou de ser, por isso é que eu estou a dizer. Sendo que a alternativa ao Diogo Dalot é o Tomás Tavares, que não joga, é um lateral direito. Tem quase 22 anos, faz 22 anos dia 9 de abril. Então pode. Então se calhar ainda era elegível, sim. Provavelmente foi por motivos físicos ou outros motivos. E não percebo como é que o Gonçalo Inácio não é convocado, nem que seja para quarto central ou terceiro central. Portanto, aqueles dois, o Diogo Leite e o Queiroz, jogam porque se conhecem muito bem já há vários anos da formação do Porto. Eu acho que ter um Gonçalo Inácio que é titular na Liga Portuguesa aos 19 anos a fazer 20, acho que podia perfeitamente ser um terceiro central ou um quarto central, não percebo a não convocatória. Mas o selecionador é que sabe, a equipa joga muito bem. Ao contrário da equipa A, temos muita qualidade de jogo. Um meio campo assombroso, em que jogam todos os olhos fechados uns com os outros, com muita qualidade técnica. E concordo, acho que Portugal, a par de outras equipas também muito fortes, a Itália é forte e a Espanha, curiosamente estava no mesmo grupo. Jogámos contra uma Inglaterra que teoricamente seria forte e contra nós foi banalíssima. Portanto, eu acho que temos muitas condições de chegar longe nesta competição. Muito bem. Ricardo, passo agora a ti. Tu, como tão fervoroso adepto das camadas jovens da nossa seleção, o que é que tens achado da prestação do Sub-21, de uma equipa que, mesmo sendo uma equipa de um escalão inferior, já conta com jogadores como Trincão, Pedro Gonçalves, por aí afora, que teriam um lugar cativo em muitas seleções mundiais? Sim, eu acho que a seleção sub-21 está repleta de grandes jogadores. Estamos a dar ao luxo de ter o melhor marcador da Liga Portuguesa, o Pote,
a não ser convocado na seleção. Eu lembro que, para a seleção A, eu lembro que até há poucos anos, sempre que alguém se destacava português, facilmente tinha uma oportunidade, pelo menos, na A. E o Fernando Santos, e bem, está a resfriar essas oportunidades, porque eles também temos soluções ainda válidas na A e portanto são mais precisos na seleção de sub-21. O Pote é um exemplo. Eu destacaria aquele túnel que ele fez ao árbitro e depois foi a rir-se com o Daniel Bragança. Acho que foi um momento de galhofa que todos nós gostamos de ver. O Trincão, obviamente, que já teve a oportunidade na A, mas talvez se nos Jogos da França tivesse sido mais assertivo e não tentasse passar a bola ao Ronaldo por obrigação, se calhar ainda lá estava. E depois, eu gosto muito do Diogo Dalot também. Acho que o meio campo, o Zé já resumiu bem aquilo que é feito à nossa seleção. Um Jetson, um Florentino, dois jogadores que se conhecem bem do tempo do Benfica. Depois Daniel Bragança, que eu também sou um confesso admirador. Os centrais do Porto também. Portanto, acho que a seleção está muito bem servida. Pena é que para a esquerda o Nuno Tavares esteja mais preocupado em dar linguados aos seus cães do que em jogar à bola, porque senão se calhar teria a sua oportunidade. Muito bem. Diogo, peço-te agora para fazer aqui um exercício de exposição. Se fosse o selecionador nacional e controlasses tanto a seleção sub-21 como a seleção A, que jogadores tirarias da seleção A e colocarias na seleção sub-21? E no sentido inverso, que jogadores tirarias da seleção sub-21 e colocarias na seleção sénior? Isso parece-me uma boa pergunta. A questão aqui é que eu acho que o grande setor onde na seleção A nós temos mais debilidade, que é o setor defensivo, até porque, nem que seja porque temos menos opções, é aquele setor em que, porventura, na seleção sub-21 também não é o setor mais forte. Portanto, torna isso mais complicado. Eu acho que o Dalot pode ter a curto prazo potencial para jogar sem dúvida na seleção A, e acho que irá dar créditos na seleção A a breve prazo. Creio que há vários jogadores que podem transitar. Há bocado o Ricardo falou do Pote, se bem que a esse nível nós sabemos que a seleção A já está bastante bem servida. A nível ofensivo nós temos bastantes oportunidades. Portanto, acho que neste momento os jogadores estão a fazer o seu curso. Acho que o Vitinha também tem demonstrado, como já os meus colegas aqui do painel já disseram, tem demonstrado bastantes capacidades. Agora um parênteses, achei curiosidade o facto de o Pinto da Costa gabar as vitórias da seleção e dizer que o Porto tem contribuído bastante para as vitórias sub-21, e depois se olharmos àquilo que é a utilização dos jovens na equipa principal fica um bocado aquém daquilo que seria de esperar, mas isto é só um parênteses para dizer que de facto temos muita qualidade e que o futuro da seleção é risonho. Portanto, é preciso saber aproveitar a qualidade quando ela lá chega. Neste momento acho que ainda não está a ser aproveitada ao máximo das suas potencialidades. E é preciso trabalhar melhor nisso porque é preciso aliar aos resultados a capacidade de jogar bom futebol, porque temos qualidade suficiente para isso. Muito bem. Vamos então agora passar ao segundo tema deste episódio, que é o balanço geral do campeonato português. Começamos então por ti, Zé. Falamos de uma figura incontornável desta época, que é sem dúvida Rubén Amorim. Acreditas que Rubén Amorim é uma lufada de ar fresco que o campeonato precisava, com o seu discurso mais apaziguador, não tanto de rebelião e de ataque a tudo e todos? Acreditas que isso é mesmo uma lufada de ar fresco e é algo que vem para ficar e para tentar mudar o futebol português? Ou se agora é fácil falar assim porque está tudo a correr bem e vai em primeiro do campeonato, e quando as derrotas começarem a aparecer vai ser mais do mesmo? Não acho de todo. Esta última parte que disseste, não acho que vá acontecer. As pessoas têm o seu perfil e, portanto, por muito que possa ser diferente quando ganham e quando perdem, não mudam completamente a sua forma de ser. Portanto, eu não estou a ver o Rubén Amorim a servir de Jorge Jesus quando está chateado e a disparar contra tudo e todos, se for preciso, e não é? Não estou a ver com esse perfil. Mas sei sim que o facto de termos pelo menos um treinador que, estando em primeiro, consegue manter um discurso sóbrio
não achincalhar os adversários quando perdem ou pelo menos quando não ganham. Só o facto de contribuir um pouco para este ambiente, também, se repararmos, o Sérgio Conceição não tem estado tão efusivo e tão matador como costumava estar, não é? Lembro-me das polémicas com o Rui Vitória, etc. Mas quase que andava ao estalo com o Paulo Sérgio há 15 dias. Não está calmo. Sim, isso foi dentro do campo. Já não vimos aquelas conferências de imprensa inflamadas a mandar os jornalistas dar-me uma volta, etc. Isso viu-se recentemente, desculpa lá, ainda há pouco tempo, quando foi aquela situação de contar as vezes que se levantaram do banco e dos cantos, até fez aquela cena com o 0-0. Sim, mas está bem, mas já não se vê aquela de dizer que o Rui Vitória é como o boneco do meu filho, que tem um modo padre e um modo enervado. Não é? Esse foi um episódio, mas o Sérgio quando ganha é uma joia. Eu estou a falar entre treinadores, já não se vê essas picardias constantes. Eu lembro do Jorge Jesus e o Rui Vitória, aquilo era todas as semanas havia uma nova. Portanto, sim, eu treinava o Cristense, treinaste o Vila Franquense. Pronto. Acho que isso já não acontece hoje e o Ruben Amorim é um dos grandes responsáveis. Acha que ele é um rebelde dentro do campo, porque tem feito coisas que nenhum outro treinador fazia, ou fazia até hoje, e que nenhum outro clube ousava fazer até hoje. Chegar a um clube completamente a alterar o sistema tático, ir buscar 8, 10 jogadores da formação, já não sei precisar quantos, jogar com a formação, estar em primeiro com 10 pontos e dizer que não é candidato e continuar a jogar como se não fosse candidato, e continuar a falar e numa forma de estar como se não fosse candidato. Eu acho que ele é um rebelde dentro do campo e um apaziguador fora do campo, e acho que isso também é um ponto a favor dele. Zé, deixa-me só dizer uma coisa. Concordo parcialmente contigo na medida em que, por exemplo, uma frase que é bastante representativa e que ele disse há pouco tempo, que foi os jovens neste momento sabem que clube é que vão escolher. E eu acho que isto é bastante relevante pelo facto de neste momento os jovens que estejam a dar os primeiros passos no futebol sabem que o clube é que aposta sustentadamente neles, e isso foi uma tirada bastante relevante do Ruben. Mas concordo só parcialmente. Porquê? Porque eu acho que só podemos avaliar de facto a comunicação de um treinador nos momentos em que perdem. Porque nos momentos em que ganham, tudo bem que dá para tirar alguma daquilo que é a postura deles, mas acho que é sempre mais fácil. Acho que é preciso ver nos momentos em que de facto se tornam mais aflitos, porque temos vários exemplos. O Laje, por exemplo, quando perdeu também mostrou as garras, e como todos os outros. Portanto, isso acho que é um bocado mais relativo, mais complexo que o que disseste. Diogo, desculpa. Mas não acho que o Laje... Diogo, desculpa. Eu acho que isso aí do Laje, eu não concordo. Eu consigo perceber aquilo que tu dizes, que ele tenha mostrado as garras mas nem foi bem quando começou a perder. Foi quando começou a ser atacado ou começou a haver uma campanha em torno dele para o mandar embora e ir buscar o Jesus de novo. Eu acho que o Laje teve sempre um comportamento correto, coerente, saudável para o futebol, e nunca foi de picardias com outros treinadores, como é o exemplo do Jesus, é o mais clássico. Nunca foi de atacar a arbitragem. Acho que trouxe sempre um discurso mais saudável. Agora, quando o atacaram a ele, como um homem de caráter que eu acho que ele é, e demonstrou sempre, defendeu-se. Acho que foi só isso. Acho que não se confunde com outro tipo de comportamentos como muitos outros têm, que nem sabem ganhar nem perder. Mas a questão é, Ricardo, é que o Laje, tudo bem, e concordo perfeitamente, e eu próprio, na altura, quando ele, naquela metade da época em que ganhou o campeonato, ouvia o Laje falar, e efetivamente ele foi uma lufada de ar fresco no discurso do futebol português. A questão é que ele, quando começa a perder, e o Diogo pega muito bem nisso, o discurso torna-se um discurso vazio, porque as coisas não correm bem, e ele também já não tinha diferente. Mas isso é diferente de ser incendiário. Sim, não me parece que tenha sido. São coisas diferentes. Como eu também acho que o Vitória esgotou o discurso a partir de certo momento. Agora a questão é, em relação ao Ruben, é que o Ruben tem uma coisa diferente. É que o Ruben já há muito tempo que vem a avisar nas próprias conferências de imprensa que o momento mau vai chegar e que a equipa tem que estar preparada para isso. E isso e para mim a grande diferença para o Laje é uma certa coerência que tu vens vendo nele no discurso, tem resposta para tudo, não foge de qualquer tipo de questão. E agora, se quando perder vai ser assim, não te posso dizer. Agora, que a coerência está lá e que ele próprio já avisou que esse momento vai chegar,
isso já aconteceu. Sim, isso é uma forma de se defender e defender a própria equipa, retirando pressão. Isso é uma manobra inteligente. O Ruben é inteligente. Claro que sim. Mas eu acho que essa ideia de que o Ruben ainda não passou por fases más no Sporting, eu acho que não é bem assim. Ele já passou por pelo menos 2 fases más naquilo que é um clube como o Sporting. Chega com o assumido objetivo de ficar em terceiro lugar e perde para o Braga e fica em quarto lugar no final da época anterior. Mas aí era feijões, José. Aí era feijões. Não, é a diferença entre entrar numa Liga Europa direta ou ir a uma eliminatória que ele acabou por perder. E esse é o segundo momento mau dele, em que leva 4-1 de uma equipa que teoricamente seria muito inferior, que era como o Las Clins. E portanto aí vimos sempre o caráter dele, que nunca inflamou quando ganhou, nem nunca disparou quando perdeu. E portanto eu acho que é mérito dele que este ano na Liga ainda não tenha perdido e portanto ainda não tínhamos visto o dark side do Ruben Amorim, mas acho que é sobretudo mérito dele, porque um treinador que não perde. Zé, desculpa, só uma nota final. Eu acho que há um momento crítico no Sporting esta época e que o Sporting teve mérito e teve um bocadinho de sorte também. Que foi o Sporting é eliminado da taça, depois perde a oportunidade, empata em casa a seguir com o Rio Ave, podia aumentar a vantagem porque havia clássico nessa jornada, e depois é a taça da Liga, onde o Sporting está a perder até aos 80 e tal minutos e consegue virar e ganhar o troféu. Acho que aí foi um momento de viragem e de alguma sorte. Mas é só isso. De alguma consolidação, eu acho. Muito bem. Diogo, agora pergunto a ti. Quem tem sido a equipa mais surpreendente até este momento? Tem sido o Sporting por ter conseguido estar em primeiro lugar neste momento, com vários pontos de avanço. Não me recordo já precisamente qual o número de pontos, mas são bastantes e muitos mais do que eram expectados. Ou o Benfica e o Porto por não estarem a fazer uma temporada como se adivinhava que faria uma temporada tão bem conseguida quanto se esperava. E não esquecer o Braga. Exatamente, falando também do Braga. Acho que tu acabaste por responder à pergunta. Acho que acabaste de responder com a própria pergunta. Quer dizer, acho que há 2 facetas aí na moeda. Por um lado, um Sporting que obviamente superou todas as expectativas e que resulta de uma época possivelmente muito bem planeada, quer a nível da contratação do treinador, que na altura praticamente toda a gente meteu em questão, quer ao nível principalmente da contratação dos jogadores, portanto uma época muito bem estruturada. E por outro lado, as outras equipas, os principais candidatos, Benfica e Porto, aquém daquilo que era expectável. Benfica, obviamente, à cabeça, porque era sem dúvida o clube com maior responsabilidade para esta época, pelo investimento que fez, que é cerca de 5 vezes superior ao investimento do Porto e do Sporting. Portanto, logo aí tem muito mais responsabilidade do que as outras equipas, e nem que seja também pela vinda do Jorge Jesus, portanto as expectativas sobem, e portanto defraudou, obviamente, porque os jogadores não renderam aquilo que estava à espera que rendessem. O Porto, por um lado, ao nível do campeonato, tem estado aquém daquilo que seria expectável. Foi uma época de pouco investimento por parte do clube, principalmente quando comparamos, por exemplo, com a última época. Foi uma época de pouco investimento, de onde saíram jogadores importantes, e por outro lado parece que foi pouco planeada, tanto é que saíram jogadores importantes já quase no final do mercado, inclusive no último dia do mercado, e entraram jogadores emprestados vários no último dia do mercado, portanto parece que foi tudo feito em cima de joelho, mas que por outro lado tem tido a audácia de conseguir desenvolver uma boa campanha ao nível da Liga dos Campeões, que sem dúvida que tem limpado bastante aquilo que é a sua época, e obviamente que isso para os adeptos é importante, e claro que tem que ser, porque com pouco o Sérgio Conceição tem feito muito, e acho que já merece um orçamento digno daquilo que ele tem feito, e esperemos que seja para a próxima época, para finalmente conseguir competir ao mesmo pé dos outros, ao mesmo nível de igualdade. Muito bem. Passando agora para ti, Ricardo, e mais ou menos os moldes da pergunta são os mesmos que te faço. Quem têm sido para ti os destaques, seja individuais em termos de jogadores ou treinadores, ou mesmo coletivos de equipas, para ti neste campeonato? Bem, eu acho que este campeonato, fazendo uma retrospectiva daquilo, já nos encontramos salvo erro, no último terço da prova, eu julgo que tem sido um campeonato atípico. Tem
sido uma época atípica a vários níveis. Desde logo pela razão óbvia, não é? Que nos encontramos, em razão da pandemia, que não temos público, os orçamentos, à exceção do excêntrico Benfica, são reduzidos, o valor dos passes também decresceu entre 30% a 40%, portanto, tudo isto conduziu, as receitas também, tudo isto conduziu a que estivéssemos numa época francamente atípica. Quanto àquilo, eu concordo, julgo que a 100% daquilo que o Diogo disse. Acho que o Benfica, como eu já disse, não só teve a mania das grandezas, como não soube apostar. Isto é um ato de gestão vergonhoso da parte dos dirigentes do Benfica e incompreensível, porque, quer dizer, com os anos que têm de casa e com os bons resultados que já tiveram outrora, não se compreende que tenham entrado neste tipo de loucuras, ainda para mais quando há precisamente um ano ou um ano e tal, estavam a dizer que se chegasse ao Benfica um louco com não sei quantos milhões e investisse no Benfica, seria uma loucura. E, portanto, o destaque mais negativo é, sem dúvida alguma, a prestação do Benfica, esta época. A fanfarronice do Jesus só é tolerada quando há resultados e quando não há... Eu nunca a tolero, pessoalmente. Eu não gosto deste tipo de postura. Ainda há bocado estavam a falar aí bem da postura do Ruben e de outros que tal. Este tipo de basófia e de tasqueiro nunca foi algo que eu gostasse. Depois, o maior destaque é sem dúvida nenhuma para o Sporting, que está a fazer uma época muito acima daquilo que eram as expectativas e muito acima também daquilo que os rivais estão a conseguir. Uma prova aí sim de que foi uma aposta ganha, uma aposta que todos, e quando digo todos, digo os sportinguistas inclusivamente, eram muito, mas mesmo muito reticentes, e alguns mesmo até foram deselegantes na forma como abordaram a contratação, a vinda do Ruben, e portanto é uma chapada de luva branca nessa gente toda. E tem todo o mérito, e já ganhou a Taça da Liga, vai ganhar o campeonato sem dúvida absolutamente nenhuma, ainda que a única coisa que eu critico, que nem é bem uma crítica, que eu, como há bocado disse, acho que é um ato bastante inteligente da parte do Ruben, tirar a pressão, mas pronto, eu costumo dizer que quando há humildade a mais é arrogância, e eu gosto quando as pessoas assumem mais veementemente aquilo que, quando é óbvio, né? Quer dizer, está com 10 pontos. Mas se é uma estratégia... Pronto, está bem, mas estão-me a ouvir? Sim. Mas não aprecio. Em relação ao Porto, na linha daquilo que disse o Diogo, eu acho que o Sérgio muito faz ele, porque isto é fazer omeletes sem ovos, aquilo que ele está a fazer. Acho que a época também foi mal planeada, perde os 2 capitães de equipa na última semana de mercado, ou perto disso, vai buscar jogadores, francamente, quer dizer, comparar o Alex Telles está no Manchester United e o Zaidu, que vem do Mirandela há 2 anos, está no Mirandela há 2 anos, quer dizer, não está à espera da mesma qualidade. Mas ainda assim, ainda que no campeonato esteja a ter uma época abaixo daquilo que seria expectável, na Liga dos Campeões está a ser muito positiva a prestação dos Dragões, e acho que desejo que sigam o mais longo possível na competição. Acho que o Porto até teve alguma sorte no sorteio e, portanto, está tudo... Acho que se resume a isto. E uma palavra, naturalmente, para o Braga, que está a fazer uma época muito bem conseguida sob o comando de Carlos Carvalhal. E acho que é correto que se diga que o Braga pratica, se não o melhor, muito perto disso, o melhor futebol em Portugal. Muito bem. Pergunto agora, Afonso, muito sucintamente. Quais são as expectativas que tens para o que resta do campeonato? Ok, eu vou tentar aqui ser breve. Vou falar dos 4 principais clubes do topo da tabela. Em relação ao Sporting, para o que falta do campeonato, deixa-me pegar na última jornada que foi feita. O Sporting introduz uma nova nuance tática. O Ruben Amorim coloca 3 médios em vez de colocar só 2.
e parece-me que isso foi uma solução acertada, na medida em que oferece mais soluções, quer em termos defensivos e ofensivos, se bem que defensivo o Sporting já é uma equipa consistente, mas em termos ofensivos esta solução promete resolver a tal problema de construção de jogo que as outras equipas adversárias começaram a perceber que um Sporting num sistema de 2, se pressionasse a saída de bola do jogo interior, conseguiriam causar dificuldades ao Sporting. Portanto, em relação ao Sporting, provavelmente será o campeão, mas para estas 10 jornadas espero ver como é que Ruben Amorim vai alternar entre o 3-4-3 e o 3-5-2. Em relação ao Porto, para as próximas 10 jornadas, aquilo que eu gostaria de destacar são precisamente os próximos 4 jogos do Porto. O Porto vai jogar 2 vezes com o Chelsea, agora com o Santa Clara, e entre esses 2 jogos o Chelsea com o Tondela. Para mim, gostaria de ver como é que Sérgio Conceição vai conseguir lidar e gerir quer as expectativas, quer a rotação do plantel nestes próximos jogos. Inclusivamente, se o Porto conseguir um bom resultado na primeira mão com o Chelsea, quero ver como é que o Porto se irá sair em Tondela. Vai jogar fora a Tondela, um jogo sempre muito complicado. Ou seja, o Porto tem aqui que tomar algumas decisões. Ou seja, se com o Chelsea correr bem, vamos ver se o Porto poderá abdicar de alguns jogadores com o Tondela e eventualmente pôr em causa, se calhar, a luta pelo campeonato, que já está um bocado perdida. Mas também, atenção que há um jogo com o Benfica ainda. Ou seja, o Porto tem aqui que gerir esta luta, quer pelo segundo lugar, quer pela esperança num possível título e mesmo na Champions. Portanto, em relação ao Porto, acho que estes próximos 4 jogos vão ser decisivos. Em relação ao Benfica, estou curioso também para ver se o Benfica consegue dar continuidade ao bom momento que tem traçado nos últimos 5 jogos, perceber se um Seferovic, que tem sido o abono de família de Jesus nos últimos jogos, vai continuar a manter a regularidade, se o Benfica vai continuar a ter esta capacidade de acelerar o jogo, explorar a profundidade e assim deixar um bocado aquela monotonia em que se encontrava o seu jogo, e por outro lado se vai conseguir manter a sua consistência defensiva, porque certamente que o Benfica tem como objetivo neste momento o segundo lugar. Em relação ao Braga, já está um bocado distante do segundo lugar, mas como eu já tenho vindo a dizer nos meus diretos, o Braga é para mim a equipa, se não for a melhor a jogar, pelo menos a com maior regularidade a jogar com bola no pé, é para mim a melhor equipa. Portanto, o Braga ainda tem aqui alguma coisa a dizer na luta pelo segundo lugar. Em relação ao fim, à luta pela manutenção, será esta a luta mais viva do campeonato. Temos 10 equipas separadas apenas por 6 pontos, na quais eu gostaria de destacar o Famalicão, que finalmente parece estar a entrar no caminho das vitórias e a provar aquilo que tem sido, a provar que tem um plantel e esse plantel a comprovar a qualidade que tem. Muito bem. Sem mais demoras, vamos passar à rubrica desta semana, até porque o programa já vai longo, para finalizar. Ao momento que costumamos chamar as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! As luvas do Ricardo é uma rúbrica muito simples. Consiste em um dos nossos comentadores trazer um momento que lhe venha à memória, de um momento marcante do futebol, e depois todos também daremos um bocadinho o nosso parecer sobre essa mesma memória. Coube então esta semana ao nosso comentador Ricardo Quinteiro, nem a propósito do nome, trazer a sua memória. Ricardo, o que é que nos trouxeste? Eu para vocês preparei-vos um jogo, já que este era o primeiro episódio e que a rubrica também se chama As Luvas do Ricardo, porque não recordar esse jogo, porque acho que a nós que nascemos ali no final da década de 90, acho que para mim pelo menos é dos primeiros jogos que eu me recordo. Foi o Portugal-Inglaterra do Euro 2004, no qual o nosso comentador e amigo e grande irmão José Rabassa entrou de mão dada com Cristiano Ronaldo e que chorou copiosamente por não ter entrado precisamente com o Ricardo, o que acho que é uma nota relevante. E ele é verdade, não é, Zé? É verdade, tudo verdade, sim. Já na altura a pancada era grande. Mas ia adivinhar o protagonista. Exato. E acho que esse jogo marcou-me por vários motivos. Desde logo, um jogo, vocês não sei se lembram, se foi jogo dos penaltis, vocês sabem quanto é que ficou o jogo no tempo regulamentar? Sabem? Ficou igual. Não, 2-2. 2-2? 2-2. No tempo regulamentar? Não, nos 120 minutos. 120 minutos, Pronto, mas no tempo regulamentar foi igual. Pronto, O gol do Helder Postiga aos 87. Ok, esse preciosismo, ok.
E Não, eu estou a salientar o Helder Postiga ter marcado. é que tu estavas lá no estádio, Contra a portanto, tens de Inglaterra. saber. É isso que eu estou a salientar. E, Já disse. foi um jogo que começou logo com um golo do... Logo eu fui ver, não sabia de cor, aos 3 minutos de Michael Owen. Um golo que resulta de um erro defensivo. O Costinha, uma bola lançada nas costas, o Costinha salta, bate-lhe e sobra para o Owen que finaliza da melhor maneira. Depois, Portugal vai a perder para o intervalo. Entra na segunda parte, um jogo em que Portugal teve bastante por cima. E só aos 83 minutos, Helder Postiga, vindo do banco, entrando aos 75 minutos para o lugar de Luís Figo, é que consegue finalmente desfazer a desvantagem e fazer um igual. Um grande gol de cabeça ainda um pouco desconhecido, ainda que tivesse ganho a Taça UEFA pelo Porto um ano antes, mas pouco conhecido. Helder Postiga entra, marca, faz um igual e vamos para o prolongamento. No prolongamento, Portugal continua a manter a toada ofensiva e depois aquele que para mim é o melhor gol de sempre da Rui Costa, faz o 2-1, um golão de levantar o estádio, grande jogada individual, puxa para dentro e espeta-lhe um selo incrível e um golão. Levantou o estádio e depois, quando parecia que o jogo estava definido, aos 115 minutos, Frank Lampard, uns ressaltos de bola na área, faz o 2-2 e o Rui Costa há uma história que ele contou há pouco tempo, que quando estava a levar a bola para o meio campo, se vira para um colega e diz, com vernáculo, não tenho sorte nenhuma. E portanto acho que é uma história curiosa. Depois seguimos para os penaltis. O Eusébio, ainda vivo, estava no banco com a toalha branca na mão, que tanto caracterizava, que lhe dava sorte. E fomos para os penaltis. Havia uma grande falha no relevado, na marca de penalti, o que fez logo com que Beckham mandasse a bola, ainda que estivéssemos a jogar no Estádio da Luz, a bola foi parar a Alvalade, porque aquilo foi um estouro tão grande que saiu do estádio. Depois, logo de seguir, vai Rui Costa, que também falha, manda para a bancada. Depois, os penaltis desenrolaram-se. Ashley Cole marcou para a Inglaterra. Helder Postiga faz aquele penalti mítico, portanto, à Panenka. Um Panenkazinho. E depois Campbell também falha. Se falhasse, depois... se falhasse, a seleção perdia aí. Exatamente. Era Ele não sabia, ele disse que não sabia. É insanidade mental. Mas bem, ficou na história. E depois Ricardo defende sem luvas, que até teve depois um problema com a Nike, que era o seu patrocinador e não sei o quê. E depois marca na baliza de David James e Portugal apura-se. Portanto, acho que é um jogo mítico que todos nós nos lembramos, e já que a rubrica se chama assim, achei que fazia sentido para inaugurar. Começar precisamente por isso. O Ricardo a relembrar quando era avançado no Montijo. Marcar um penalti. E a partir e só para concluir, a partir desse dia, Paulo Futre mudou o contacto de Ricardo para herói. Muito bom. O meu herói. Muito bem. E que melhor maneira teríamos para terminar este primeiro episódio do nosso podcast? Quero agradecer desde já aos 4 por terem estado aqui a participar, que na próxima semana estaremos aqui novamente para vos trazer mais assuntos sobre o futebol, sobre a atualidade e sobre as nossas rúbricas. Agradecer também a todos os que nos estiveram a ouvir até agora. Temos encontro marcado então para a semana. Até lá. Obrigado e bem-aja. Obrigado. Obrigado.